Olá pessoal, eu sou o Ângelo, professor de Biologia, e eu estou aqui na Qualifica EAD para mais uma aula de Biologia. Bom, enfim, nós estávamos nas últimas aulas falando a respeito de algumas parasitoses causadas por vermes aqui no Brasil. Aproveitando isso, estava falando também sobre um pouquinho dos tipos de vermes. Bom, e aí, hoje nós vamos falar sobre os nemateumintos ou asqueumintos, tá ok? Bom, os vermes que a gente estava tratando antes eram os plateumintos. Os plateumintos são vermes de corpo achatado, ou em forma de fita ou em forma de folha. Agora é um verme cilíndrico, cilíndrico como uma caneta. Portanto, por dentro dele tem mais espaço para desenvolver outros órgãos, por exemplo, o intestino. Então, esse é um verme que tem o intestino completo, boca e ânus. É uma evolução. Tudo que se acrescenta a um ser vivo melhora o seu desempenho. Portanto, a gente está tratando agora de um verme mais evoluído do que o plateuminto. É o nemateuminto, né? São vermes cilíndricos. Exemplo, o Ancylostoma duodenale. O Ancylostoma duodenale, juntamente com o Necator americanus, são causadores do amarelão. O amarelão é uma doença muito tradicional aqui no Brasil. Por quê? Há muito tempo atrás, aproveitando essa época de período eleitoral, né, vale lembrar daquela política antiga do interior do Brasil, onde havia aquele voto vinculado a um presente. Lembra disso? Não, você não lembra porque você não é nascido. Aliás, nem eu lembrava. Quer dizer, se eu nasci naquela época, eu não lembrava do que era a política, de como acontecia. Bom, isso não importa, não vamos falar de idade agora. Vamos falar de verme que inspirou Monteiro Lobato no personagem Jeca, ok? Ele dizia que o Jeca não é assim, ele está assim. O que o Monteiro Lobato queria dizer? Que o Jeca estava com verminose. E qual era a verminose mais comum? Era a doença amarelão, do Ancylostoma duodenale ou do Necator americanus, que conseguem penetrar pela pele da gente. Olha que horror! Você está andando descalço, pisa, né, num solo contaminado por fezes e, ao contrário dos outros vermes, eles não precisam entrar pela sua boca em forma de ovo. Não, eles abrem o ovo no chão e depois entram no seu corpo ativamente. O que quer dizer? Perfura a sua pele. Entra. Você está lá descalço jogando bola, tá? Naquele terrão. Então o que acontece? Você pisa lá naquele montinho de terra, daquele pó, e aí o ovinho fica, a larvinha fica no meio dos seus dedos. Até você ir para casa lavar o pé, ele já começou o processo de infiltração no seu corpo. Cai na corrente sanguínea, né? E depois ele vai atacar o quê? O seu intestino. Então, o que vai acontecer com esse tipo de doença? Bom, aqui estão os vermes adultos. Uma coisa interessante que acontece com esses vermes, as fêmeas são maiores do que os machos, né? O macho, né, ele tem um comportamento de tamanho, né, que pode ser, por exemplo, 5 centímetros a menos do que a fêmea, tá? Então, aqui está uma fêmea enrolada e o macho está esticado aqui. A fêmea, ela tem um corpo mais grosso e ela se alonga mais porque a fêmea tem ovários. E o macho não tem, né, gente? Então, quer dizer, a fêmea tem tudo que o macho tem, mais ovários. Então, a fêmea cresce mais. Então, isso dá uma diferença muito grande do tamanho entre um e outro, tá? Aqui você tem, olha aí, uma foto por microscópio da cabeça de um desses vermes. E o que ele tem? Né? Um formato parecendo a mão, né? Pronta para quê? Para agarrar no teu intestino. Como se fosse um grampeador. Plum, fechou, grampeou teu intestino. Pode causar sangramento, né? Pode causar hemorragias, né? Esses traços de sangue saem até nas fezes. Essa perda de sangue tremenda
é um dos passos para que você adquira o quê? Uma anemia. E essa anemia tem como principal sinal o quê? A amarelidão. Ou seja, você fica pálido, você fica anêmico, um aspecto amarelado, um aspecto que dá nome à doença, popularmente chamada de amarelão. Tá ok? Então, isso aqui, gente, antigamente, alguns políticos entenderam que se o camarada usasse sapato, bota, alguma coisa para ir trabalhar na lavoura, ele não pegava essa doença. Por quê? O contato direto com a terra contaminada faz a larvinha entrar em você. Então, interessante, quer dizer que o cara vai para a roça descalço, ele pisa, né, onde não deve e aí é invadido pelo verme. Então, o que eles começaram a fazer? Botas, né, as botinas. Então, começaram a dar botina para o camarada ir trabalhar. Então, alguns fazendeiros acabaram fazendo um controle dessa doença, distribuindo botinas por seus empregados. E alguns políticos também fizeram o mesmo. Só que eles faziam assim, eles entregavam o pé esquerdo e se ele ganhasse, você podia ir lá e retirar o outro pé. Então você tinha que andar como saci ou então guardar aquilo ali para um dia, se o cara ganhar, na eleição, você ia lá buscar o teu outro pé. Ok? Então isso aí é por quê? Porque essa doença é adquirida através da pele e a parte que está mais tempo em contato ou normalmente em contato com o solo, qual é? Os seus pés. Tá ok? Vamos lá. Esse é o ovo. É microscópico. Você não vê. Você não tem culpa. Né? A culpa é só se você for negligente e andar descalço. Né? Descalço, aí você se descuidou. Mas vê-lo para evitá-lo é impossível. Ele é microscópico. Né? E ele abre na terra. Vamos ver aqui. Ciclo de vida, né? Então, nas fezes da pessoa contaminada, a pessoa tem lá no intestino o quê? O macho, que é esse aqui pequenininho, a fêmea que é maior, os dois estão lá namorando, produzem ovos, a fêmea está lá reproduzindo e despejando ovos dentro do intestino. Nas fezes saem os ovos, né? Dos ovos saem as larvas, né? Essas larvas se desenvolvem, penetram na pele humana e você está contaminado via pele e corrente sanguínea. É assim que funciona o ciclo dessa doença. Né? Essa doença ela é muito comum, se bem que a doença mais famosa talvez seja a ascaridíase, né? Que é a lombriga, ok? Mas existem coisas que são básicas para qualquer verminose. Saneamento básico e higiene pessoal. Mas como você pode evitar as verminoses? Que cuidados você pode ter? Vamos ver aqui. Lavar bem as mãos, né? Sempre que usar o banheiro, né? E antes das refeições. Quem não faz isso? Você tem preguiça de fazer isso, por acaso? Pensa bem. Bom, na tua casa não deve ter problema de saneamento básico, né? Mas lavar a mão pelo menos depois de ir ao banheiro é interessante, né? É recomendável. Agora, conservar as mãos sempre limpas, unhas aparadas, olha o que a tua mãe te fala, menino. Né? Olha, com essa unha você pode assaltar alguém, né? Porque vira uma arma branca. Não pode. Então, essas coisas acontecem. Você pode jogar bola, pode contaminar a mão, né? Você vai passear por aí, mantenha as mãos com as unhas curtas e lavadas, né? Evite colocar as mãos na boca. Isso acontece muito em criança. A criança está lá na creche brincando com a bola rola no chão, a criança pega e tal. A criança não tem muito cuidado para lavar as mãos, vai lá, pega o lanche, lá na creche mesmo, ó, põe o lanche na boca. Por isso que quem cuida de criança, educação infantil, as professoras, né? As pessoas que cuidam das crianças na hora das refeições fazem o quê? Lavar as mãos, higiene pessoal. É óbvio que com esse cuidado ela está prevenindo a doença que pode passar de uma criança para outra, né? É um lugar onde tem muita criança. Beber somente água filtrada ou fervida, né? Filtrada ou fervida porque os ovos, né,
ao ferver, você vai no máximo comer ovo cozido de verme. Ovo cozido não faz mal, gente, pode comer à vontade, tá ok? Isso aí não mata, o embrião está morto lá dentro, né? Lavar bem os alimentos antes do preparo, né? Lavar bem os alimentos, de preferência, pessoal, em água corrente. Água não é água de bacia. Se você mergulhar a folha numa bacia d'água, o que vai acontecer? Quando você pegar a folha de novo, o ovo pode estar boiando ali, está boiando ali na água. Você pega o ovo tudo de volta. Água corrente, água de torneira, ou pega o balde, pega a canequinha e vai lavando. A água tem que passar por ela e levar os ovos embora. Não deixa, principalmente, aquele alface, crespo, etc. e tal, que junta muito ovo, tá ok? Andar sempre calçado, que é para que você não pegue, por exemplo, a ancilostomíase, né, que é o amarelão. Você comer apenas carne bem passada, que é para evitar aquela outra que é a teníase, né? Não deixar crianças brincar em terrenos baldios, né, com lixo ou água poluída, né? Manter limpa a casa, o terreno em volta, isso mais para quem tem sítio, para quem mora no interior, evitando a presença de moscas e outros insetos. Esses insetos, eles podem ser vetores mecânicos, quer dizer, o parasita não precisa ir nele obrigatoriamente, mas como ele frequenta esgoto, fezes, a mosca pousa nas fezes, depois vai pousar na beirada do seu copo, uma coisa horrorosa. E você bebe naquilo, tem ovo lá, entendeu? Pousa no teu prato, pousa no teu talher, evitar esse tipo de situação. Claro, comer sempre em lugares limpos e higiênicos, eu acho que ninguém que gosta de comer em lugar sujo, né? Só se tiver muita fome, e isso não é o caso, né? Apesar que existem situações que são acidentais, de lugares em que você não tem outras opções. Bom, caso apresentar algum sintoma suspeito, o médico é que faz o diagnóstico e indica o tratamento. Você não pode tentar bancar o espertalhão e fazer algum tipo de ato médico. A automedicação, autodiagnóstico, isso não existe, tá? Por que eu estou falando tudo isso? Porque todas essas situações, elas aparecem eventualmente até mesmo em questões de vestibular, em que você tem que escolher qual é a melhor opção para aquele tipo de situação de prevenção. Isso aqui chama-se profilaxia, tá? A profilaxia é um conjunto de coisas que você pode e deve fazer para evitar a contaminação por essas parasitoses. Tá ok? Pessoal, um forte abraço para vocês. Voltamos numa outra videoaula. Tchau, um abraço.